Saudações, alunos do terceiro ano! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Ricardo, eu sou negro, tá? Sou baixinho assim, estou agora com dreads no meu cabelo, não estou mais de Black Power, estou de óculos, tenho barba e bigode, estou com uma camisa mais polo, mais social, e atrás da gente tem o nosso quadro com o título da nossa aula, que é Contando Histórias. Vamos para a aula de hoje? Mas o que será que a gente vai contar? Que tipos de histórias que a gente vai contar? Na aula de hoje nós vamos contar as nossas próprias histórias. Mas, professor Ricardo, como assim contar as próprias histórias? É muito importante a gente pensar que as nossas histórias ajudam a construir a nossa memória sobre quem nós somos e sobre quem são as pessoas de nossa família. Por isso é muito importante sempre que a gente continue contando as nossas histórias. E aí, eu vou ensinar uma palavra para vocês que eu acho que alguns já conhecem. Vamos olhar o slide comigo? O nome da palavra é ancestral. Professor Ricardo, ancestral? O que é ancestral? Ancestral são todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação, ou seja, também pode ser os avós. Muito importante essa definição quando ele fala ali, ó, séculos passados e os avós. Mas você deve estar pensando aí na casa de vocês. Professor Ricardo, como é que eu vou contar a minha história partindo do século passado? E aí tem uma dica, os avós. É muito importante a gente pensar de que maneira, de que forma nós conseguimos nos conectar com as histórias de nossa família. Quem são as pessoas de nossa família? De onde elas vieram? Quais são as histórias que eles contam sobre o bairro onde vivem, da maneira como estudavam, como aprendiam. Por exemplo, eu sei que a minha avó, ela veio de Minas Gerais, então eu sei que ela é mineira. E ela me contava as histórias de quando ela era criança, de que ela ia a pé para a escola, e depois quando ela ficou mais velha, né, maior, e começou a trabalhar, e falava sobre como é que era o trabalho na roça, de que é um trabalho diferente da cidade. Percebam que nessa conversa com a minha avó, quantas coisas eu consegui perceber, consegui identificar, consegui conhecer. Isso é muito importante. Junto com os ancestrais vem a questão da oralidade. Professor Ricardo, o que é isso? Oralidade. Oralidade é quando a gente aprende através das histórias que a gente escuta, através das contações, através das palavras, através do olhar. Oralidade, tem muito em comum com as culturas africanas e com as culturas dos povos originários, os povos indígenas, que utilizam as histórias, as suas próprias histórias, para ensinar sobre o seu povo e sobre os seus conhecimentos. E ali eu trouxe um pássaro, é um pássaro sankofa. Ele simboliza a volta para adquirir conhecimento do passado, a sabedoria e a busca da herança cultural dos antepassados para construir um futuro melhor. Vamos pensar aqui comigo. Ancestral, e ele tem um pássaro sankofa, que fala sobre essa necessidade da gente olhar para o passado para pensar o nosso futuro. Nossa, olha que interessante. Então, lembra que eu fiz uma pergunta no começo da aula para vocês? Como a gente pode começar a contar a nossa própria história? O que é contar a nossa história? A gente não pode contar a nossa própria história sem reconhecer a participação, a contribuição das pessoas que vieram antes da gente. Os nossos ancestrais, as pessoas que nos antecederam, as pessoas que lutaram, muitas das vezes, para que a gente estivesse aqui hoje. Tá? É muito importante a gente pensar nisso, nessa conexão da nossa história do tempo presente com as pessoas que vieram antes da gente. Vamos ver mais uma imagem aqui? E ali, ó, a gente tem as ancestralidades. Quem são as pessoas que cuidam e convivem com você? Você já perguntou isso? Que tal vocês conversarem com as pessoas que estão em casa com você, né? E reconhecer quem são essas pessoas. Você conhecer essas pessoas, conhecer as histórias dessa pessoa.
sabe? Eu falei da história da minha avó porque eu escuto o que ela fala para mim. Eu sei das histórias dela, eu sei das maneiras que ela cozinha, do que ela gosta de cozinhar. Isso é muito importante. Outra pergunta que tem ali, ó, vamos ver? Que histórias as pessoas que nasceram antes de você contam? Eu falei a minha avó, mas você pode não ter avó, pode ter outras pessoas na sua família que vão contar outras histórias para você. Percebem o quanto isso é importante? Você conseguir compreender que as histórias elas vão circular, elas vão estar com várias pessoas e que as famílias, né, nem sempre vão ter as mesmas figuras para contar as histórias, porque cada família é diferente e isso é muito bom também. Vamos lá, mais uma pergunta. Como era a vida dessas pessoas na nossa cidade? Ah, pensem aqui comigo. Como minha avó chegou aqui no Rio de Janeiro? Ela já me contou, mas você sabe? Será que a sua família, as pessoas que moram com você, sempre viveram aqui no Rio de Janeiro? Sempre viveram aqui no nosso país? São pessoas que sempre moraram no mesmo lugar? Na mesma rua, na mesma casa? Será que já se mudaram? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de mudança? Então, é muito importante que vocês estejam atentos à história dessas pessoas. Agora chegou a sua vez, hein? A sua história. Qual é a história do seu nome? Quem são os seus melhores amigos? Quais são os brinquedos de que você mais gosta? Quais as suas histórias preferidas? E o que você gosta de fazer para se divertir? Professor Ricardo, eu acho que eu entendi. Então, para eu contar a minha história, é importante que eu conheça a história de quem veio antes de mim, ou seja, dos meus antepassados, né, das pessoas que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha família, para depois eu contar a minha história, para eu me entender como parte desse lugar, como parte desse conjunto, tá? E aí você vai conseguir reconstruir e vai conseguir trazer e se perceber. Por exemplo, ó, eu gosto muito de comer, sabe o quê? Frango com quiabo. E quem faz o frango com quiabo que eu mais gosto? A minha avó. Percebam que a minha história, o que eu mais gosto de comer está ligado à história da minha avó, o fato dela ser mineira, de ser um prato feito em Minas Gerais, um prato típico. Entendam qual é a conexão da minha história com a história da minha avó? Quais serão as conexões que vocês têm com as pessoas que estão em casa com você? Que tal vocês descobrirem? Vamos lá, para mais uma imagem? Ah, agora é a hora que eu mais gosto na nossa aula. É o desafio do professor Ricardo. Nós falamos aqui, volta para mim que eu vou explicar o desafio com mais calma. Nós falamos aqui sobre a importância de ouvir, da oralidade, né? A importância de estar atento. E assim, não se preocupem com quem você vai conversar. Pensa na pessoa que está perto de você, que cuida de você, sabe? Professor Ricardo, você falou de avó, mas eu não tenho avó. Como eu posso fazer esse desafio? Faça com uma pessoa que cuide de você, que esteja com você. A minha referência que eu trouxe hoje é a minha avó, mas a sua pode ser outra pessoa, tá? Então é muito importante que você observe, que você pense, quem é a pessoa que me ensina? Qual é a pessoa que cuida de mim? Qual é a pessoa que me passa valores? O que é isso, professor Ricardo? Valores. Que me passa conhecimento, que me passa entendimento sobre o mundo. Mas vamos voltar para o nosso desafio. Vamos lá. Ah, tá em forma de rima, hein? Vamos lá. O desafio eu vou explicar. Com alguém de sua casa, você vai conversar. Juntos podem escolher sobre o que vão escrever. Mas e na hora da rima? Como vocês vão fazer? Prestem atenção ao som final das palavras. Elas devem combinar para a sua história contar. Olha que interessante. Vamos lá? Vamos ler mais uma vez com o professor Ricardo, que eu vou explicar direitinho? Então, qual é o desafio? Conversar com alguém que esteja em casa com você. Já disse que você pode escolher a pessoa que você quiser, a pessoa que você tenha mais afinidade, que esteja com você constantemente. Show? Depois, vocês vão escolher sobre o que vocês vão escrever. Vocês vão escrever sobre quando você era bebê, sobre a história do seu nome, sobre a história da sua família, sobre como a sua família chegou nesse bairro onde vocês vivem. Volta para mim, pessoal. Então é muito importante vocês escolherem que história vocês podem contar.
É importante a gente pensar que nós somos os autores da nossa própria história. Nós podemos escolher de que maneira nós vamos contar a nossa história. Eu escolhi contar a partir da história da minha avó, mas será que você quer contar através de uma tia, de um tio, de um irmão, de alguém que esteja próximo de você e que seja significativo? Vamos lá! E ali eu falei com vocês para rima, né? Prestem atenção ao som final das palavras. Elas devem combinar para a sua história contar. Para fazer a rima é muito simples. É só você se concentrar ao som final das palavras. E aí você vai construindo as suas rimas. Professor Ricardo, eu tenho dificuldade para escrever com rima. Faz do jeito que você conseguir, da maneira como você quiser, como você estiver mais confortável. Professor Ricardo, eu posso contar minha história através de um desenho? Claro que pode. Pode dividir uma folha em 3 partes, escolher 3 pessoas. Você pode fazer no seu caderno, do jeito como você quiser. É o seu desafio e é a sua história. Pessoal, eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês em mais uma aula em que a gente pôde aprender muito. Eu gostaria de dizer que as nossas histórias, elas estão sempre sendo escritas, né? E eu vou voltar para o pássaro Sankofa lá do começo da nossa aula. É muito importante a gente pensar que o nosso passado, ele não vai nos limitar, né? Ele não vai servir para determinar o lugar aonde você vai chegar, mas o seu passado pode ajudar a se entender, a se compreender e a se relacionar com as outras pessoas. Então, aproveitem esse tempo que vocês têm em casa para conversar com as pessoas mais velhas, para ouvir as histórias das pessoas mais velhas e para conseguir, em conjunto com elas, construir as suas histórias. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês compartilhem muitas histórias e que vocês façam com que o mundo seja escrito por vocês, alunos de nossa rede. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.